Sou Mariana Guiomon, sou a segunda geração da Guiomon, que é uma administradora de condomínios de alto padrão aqui em São Paulo. A Guiomon é uma empresa familiar que foi fundada em 1987. Hoje em dia a gente deve ter cerca de 70 colaboradores. Quando eu cheguei aqui, esse time era bem menor, eu diria que a gente tinha umas 40 pessoas. E essa transformação deve ter acontecido principalmente nos últimos 5 anos. Eu sou Renato Rezende, eu sou sócio da Vectis Consultoria e também sou um parceiro de longa data da Guiomon. A Vectis é uma consultoria boutique, bem enxuta, nós somos cerca de 8 pessoas e a gente tem um modelo de trabalho em que a gente se associa e entra na operação dos nossos clientes. A gente atua por muito tempo em parceria com eles num processo de preparação que é de longo prazo. Eu cheguei na empresa há 8 anos, eu vim com a ideia de experimentar e testar. E eu vi um potencial enorme numa empresa super organizada, com vários processos fluidos e reconhecida no mercado por atender bem um alto padrão, mas uma empresa bem pouco tecnológica, tanto na experiência para o cliente quanto nos processos. E aí eu vi a oportunidade da gente transformar esses processos. Quando você entrava no escritório, eram muitas pilhas de papel e todos os processos eram organizados em pastas. Então, se os processos e produtos nasciam digitais, como uma nota fiscal, por exemplo, por que a gente tinha que imprimir essa nota fiscal? E por que ela tinha que chegar no condomínio e ser retirada por um motoboy? Para mim isso não fazia sentido. E aí eu pensei, por que a gente já não faz esse processo nascer digital? E essa foi a ideia da gente transformar o negócio. E também a gente sofria com a falta de métricas de desempenho. E a Zorro, o Zorro Creator, nos ajudou a superar esses dois grandes obstáculos. Com o Zorro a gente conseguiu ter, além de uma boa forma de medir, a gente conseguiu ter uma rastreabilidade perfeita do processo. Então a gente consegue saber quando esse documento foi lançado no sistema pelo condomínio, em que etapa ele teve algum soluço aqui no meio do caminho, ou se a gente teve algum desafio com ele, até ser concluído o pagamento. Então, se você me perguntar qualquer coisa sobre qualquer lançamento, hoje em dia a gente consegue te dizer exatamente o que aconteceu e em que momento. Acho que a grande transformação de ter agora um processo digital é que a gente tem rastreabilidade do processo e a gente conseguir enxergar a produtividade e daí levar isso para as pessoas. A gente começou a desenvolver com o Zorro Creator uma solução financeira. Então foi essa solução de transformar os métodos de pagamento e ter rastreabilidade no processo. E depois a gente viu que era possível com essa ferramenta criar outras soluções e a gente implementou outras ferramentas. Então hoje em dia a gente acaba usando o Zorro, sempre que a gente vê uma demanda, a gente pensa como a gente pode solucionar isso. E aí, a partir da ideia da solução, a gente desenvolve. Além de ser uma solução com bom custo-benefício, essa possibilidade de flexibilidade, acho que foi o que mais nos atraiu. Que não levaria muito tempo para a gente desenvolver e ajustar, porque o tempo inteiro a gente recebe feedback das pessoas. Então, a gente às vezes está idealizando a solução e pensa, puxa, o processo vai funcionar dessa forma. Mas aí o usuário diz, não, eu não faço assim. Antes dessa etapa, eu gostaria que a gente tivesse uma checagem assim. E aí, então, com o feedback do usuário, a gente consegue corrigir rapidamente e melhorar. Então, acho que esse é o principal benefício. E como o Zorro Creator ele é muito fácil de integrar, a gente consegue integrar ele no nosso ERP e isso funciona como se fosse um único sistema. Quem está operando na ponta não percebe que tem toda essa troca entre plataformas. O Zorro torna tudo muito fluido. E a gente teve uma liberdade enorme de testar essas hipóteses, porque a gente não tinha nenhum programador. Antes do Zorro, a gente tinha esse dogma, Você quer criar um sistema, você tem que contratar um desenvolvedor que vai escrever o código. Então, você especifica tudo o que você quer, entrega para a software house ou para o desenvolvedor e ele vai lá escrever o código daquilo. Ele vai te entregar, você vai testar e esse processo leva meses para desenvolver. No Zorro Creator, você faz o seu MVP, às vezes em um dia, dependendo da complexidade, e já colocar para testar. E com o próprio feedback do usuário, você vai melhorando a ferramenta, vai criando versões da ferramenta melhores, até você estabilizar numa ferramenta definitiva. E eu acho que uma evolução disso é a gente enxergar dentro desse grande processo que a gente desenhou com o Zorro Creator, quais lacunas a gente pode preencher com novas soluções. Então, mesmo que um grande processo já esteja desenhado, acho que existe ainda a oportunidade da gente ter melhorias em várias etapas dele. Eu recomendo o Creator
porque ele é uma forma rápida e com um custo baixo de você testar hipóteses e construir soluções estruturadas, que, ao dar certo, elas já passam a funcionar numa estrutura em nuvem muito estável, com altíssima disponibilidade. Produz a primeira versão e põe para rodar. Aprende com a operação. Não fica muito tempo na prancheta desenhando como a operação deveria ser de forma ideal. Faz o MVP e põe para rodar.